Além do Fogão. Além do Fogão é uma série que eu criei aqui no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, e o intuito é ter conversas francas com profissionais para a gente falar da área de gastronomia, da área de cozinha e a área de alimentação em geral. O intuito é falar do lado cultural, social, político e econômico da nossa área, que é um tema muito importante. Hoje eu queria falar um aspecto, só para contextualizar, eu queria falar o aspecto sociocultural, um pouquinho sociocultural, falar um pouquinho das questões, eu não queria entrar na questão política, mas eu vou falar um pouquinho da questão sociocultural, que eu acho que é muito importante. O intuito do Além do Fogão é a gente convidar profissionais e, como eu citei, conversas francas para as pessoas falar das suas dificuldades, das pessoas falarem do dia a dia, de como foi sua trajetória no nosso ramo de alimentação, para ajudar no aprendizado, trocar experiências. Isso vai muito me ajudar a trocar experiências e poder ser um profissional melhor em todos os aspectos na gastronomia. E a gente vai chamar convidados da área educacional, como professores, e a gente vai chamar o pessoal da cozinha, desde a parte da limpeza da cozinha até o maître, a gente vai chamar cozinheiros, subchefes, maîtres, enfim, o intuito é dar uma visão maior para isso. Isso tudo eu já tinha falado no vídeo passado, porém hoje eu vou falar um pouquinho do aspecto sociocultural que eu acho que é muito importante para você entender e contextualizar aí, para ajudar nos vídeos a seguir. Eu queria falar um pouquinho da regulamentação da nossa profissão. E aí, quando eu falo da regulamentação da nossa profissão, para quem não sabe, a nossa profissão de gastronomia, ela não é regulamentada. Ela não é regulamentada, a profissão de gastronomia em si, né? A profissão de cozinheiro. Então tem todo um lado histórico, né? Então na década, na verdade nos anos, eu não vou falar anos, eu vou falar pela trajetória histórica. Então no século XIX para o século XX, a profissão de cozinheiros era visto como uma profissão marginalizada. Marginalizada e machista. Continua sendo machista, a gente precisa acabar com isso, tá? Porém, já diminuiu bastante, mas existem muitas pessoas, mulheres inclusive, muitas mulheres, sofrendo preconceito e sofrendo abusos em cozinha, e a gente precisa acabar com isso, tá? É nosso dever como profissional acabar com toda essa coisa. Porém, no século XIX, no século XX, a profissão de cozinha era visto era apenas por escravos e mulheres, tá? Mulheres para fazer em casa ou em senzalas eram muito marginalizadas e era um ofício menor que a gente fala, né? Era um legado que era visto só para escravos e mulheres. E aí foi evoluindo a questão da cozinha, e continuando sendo um pouco marginalizada. Se o cara não tem nada para fazer, o cara vai ser o quê? Cozinheiro. E o garçom ainda tinha algo mais, assim, ainda tinha algo mais. Quando chegou na década mais ou menos de 1990, que começou a entrar, e aí junta também com o lado histórico da gastronomia, depois da Nouvelle Cuisine, que veio evoluindo um pouquinho, e surgiu algumas faculdades de gastronomia, a coisa veio mudando um pouco. Porém, continuou ainda salários baixos, claro, baixa remuneração, pouco conhecimento, Quando eu falo marginalização, eu falo da falta de ofício mesmo, como um advogado, como um médico, como outra profissão qualquer, um engenheiro. Então, a gastronomia nunca teve isso. Tá? E continua não tendo. A profissão de gastronomia não é regulamentada. E aí foi evoluindo. A partir dos anos 2000 que começou o boom da gastronomia. E aí começou o boom dos programas de televisão. Começou a aparecer mais. O chefe passou a ser
a ter um protagonismo um pouquinho maior, que aí veio mudando essas questões da gastronomia, mudando no sentido de melhorar a visibilidade, tá? Porém, remuneração ainda baixa, a gente tem poucas condições de trabalho, baixa remuneração, isso mesmo, falta de incentivo e muita bolha ainda. Porém, veio muitas faculdades e muitas pessoas estudando gastronomia, só que veio uma bolha, né? Em 2010, aí, nos anos 2000 para frente, essa bolha veio crescendo. E hoje, com a pandemia veio e ajudou a meio que estourar essa bolha. A gente hoje tem muito profissional no mercado, a gente tem muito turnover de empresas, profissionais pouco qualificados, profissionais feitos muito rápido, sem essa questão mental de ter que ter um processo na cozinha, de ter que saber que tem que estudar um pouquinho mais a gastronomia em si. Então, isso tudo veio de um aspecto, de um contexto histórico que veio rodando. Até a questão dos estudos, que hoje em dia o cozinheiro, o profissional, ele já busca mais esse estudo. Antigamente, quando eu falo algum tempinho atrás, as pessoas achavam que eu não precisava estudar gastronomia. Ah, não, você vai lá e faz você ter experiência melhor do que você só estudar. Eu acho que você tem que juntar as duas coisas, não só ter muita experiência, mas você precisa ter estudado. Hoje em dia mudou muito, tá? Hoje em dia mudou até um pouquinho. Às vezes você pensar em algumas bolhas mudaram para pior, porque as pessoas acham que só tem que estudar gastronomia e não tem que ter experiência, que as coisas vão ser muito rápidas, o cara vai entrar na faculdade, vai virar um chefe de cozinha, e isso não é. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio para tudo, equilibrar o estudo com a prática, você vai conseguir ser um profissional melhor. Mas esse contexto histórico valida o que a gente está falando hoje. Bom, que a nossa profissão não é regulamentada, que a gente precisa sempre ter esse lado mais crítico para brigar pelos direitos que a gente não tem. A palavra é essa, direitos. Tá, e direitos, a gente tem deveres, o profissional de cozinha tem direitos e deveres, mas a gente precisa ter esse conhecimento histórico da nossa profissão e ajudar ela a ser regulamentada, ajudar ela a crescer e não ficar só numa bolha, que alguns profissionais se dão bem no sentido da bolha. Tá? A gente precisa ajudar as pessoas que querem cozinhar, que gostam da profissão, que estão vindo agora com essa ideia nova de gastronomia a crescer, a se desenvolver, mostrar o norte, mostrar que a gastronomia é muito além do que as coisas que a gente vê no dia a dia, do que essa bolha, do que uma coisa pequena. Tem aspectos que a gastronomia é muito mais do que isso, que a gastronomia tem aspectos políticos, envolve aspectos econômicos, históricos, sociocultural. Então a gente precisa que as pessoas entendam isso, para no futuro a gente ter uma profissão regulamentada, a gente tenha uma profissão que a gente tenha mais direito para os profissionais, a gente tenha uma profissão que a gente tenha um salário que iguala com algumas outras profissões do mercado, a gente tem uma profissão que a gente seja bem visto pela sociedade. Hoje já mudou muito, mas não foi sempre assim. E a gente inclua as pessoas, tem inclusão, tá? Tem inclusão principalmente das pessoas que historicamente nunca foram incluídas, a inclusão da sociedade, do preto, de todas, do preto, do trans, então assim, inclusão social no geral, sabe? A gente incluir todas as pessoas, independente de raça, cor, religião. Então a gastronomia é isso. A gastronomia engloba muita coisa, a gastronomia é cultural, faz parte da cultura de um lugar, de um país, de uma região. Mas é isso que eu queria falar. E o Além da Cozinha fala muito disso. E você vai ver outras visões, você vai ver visões de profissionais da área, tanto profissionais da área acadêmica quanto profissionais da área de cozinha e restauração, para você formar sua opinião. E o intuito disso é ajudar as pessoas a engajar mesmo a nossa profissão, culturalmente mais ainda, porque ela já é culturalmente, socialmente, politicamente, economicamente.
Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, me siga nas redes, @Chef Rubens, e deixe seus comentários aqui, o que você achou. Se você culturalmente sabia que a nossa profissão faz parte da cultura de um lugar. Quais são os seus comentários? Deixa aqui, tá? Me siga nas redes, Chef Rubens.